Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um robozinho Scalper no mini índice, um robozinho muito eficiente, um robozinho de Ultra Scalper, eu chamei ele assim Ultra Scalper 30S, porque ele vai operar no 30 segundos, isso mesmo, ele vai fazer Scalper no 30 segundos e você vai ver o quão eficiente ele tem se mostrado. Um robozinho que vai operar na tendência, obviamente, ele não vai operar a lateralidade, vocês já estão vendo a coloração aqui ó, na tela, aqui no gráfico, ó. Coloração em verde, a coloração em rosa, que seriam as regiões onde ele vai operar. Essa região aqui onde está cinza, ele não opera. Por quê? Está descrito no código, está escrito no código que ele vai considerar isso daqui como uma lateralização e ele não vai entrar nessa lateralização. Mesmo que no fractal maior possa ser uma tendência, ele vai entrar sempre baseado no fractal menor, no fractal de 30 segundos, aonde pode também ocorrer o contrário. No fractal maior pode estar consolidado o mercado lateral e no fractal menor ele pode estar numa tendência. Então sempre vamos olhar, ele sempre vai estar olhando para o 30 segundos e vai executar as ordens no 30 segundos. Eu vou colocar ele para rodar e vocês vão ver como que ele funciona. Vocês vão ver ele rodando aqui. Vou deixar a velocidade um pouquinho acelerada, claro, né, para a gente não perder muito tempo, mas vocês vão ir acompanhando ele aqui. Eu vou colocar ele para rodar e vocês vão ver ele funcionando e ver como que ele responde às entradas e às saídas das operações. Mas antes de colocar ele para rodar, eu vou mostrar para vocês aqui as configurações dele. O que a gente tem aqui de parâmetros. Eu chamei ele de Alpha Ultra 30S, por causa do 30 segundos, né, no mini índice. A gente não tem nada demais aqui de configuração. Position Size, é a quantidade de contratos que você vai entrar na operação. Por padrão aqui, no backtest que eu fiz, eu coloquei 3 contratos e achei interessante o resultado que ele teve. Você pode aumentar ou diminuir isso daqui. O stop aqui é de 150 pontos, foi uma configuração que ficou muito legal aqui também, tem respondido muito bem. E você pode estar alterando se você quiser fazer outros testes, né, com outras quantidades aqui de posição, outra quantidade de contrato, outra quantidade de posição aqui. Você pode estar fazendo esse teste, você pode também aumentar ou diminuir esse stop, fazer seu backtest e ver se você encontra uma performance melhor do que a que eu tenho até o momento. Então ele vai rodar no 30 segundos, como eu falei, só configurar aqui. Quantidade por ordem vai ser 3, você vai colocar aqui a mesma coisa. Entrada, o modo de execução dele é no fechamento do candle. Ele vai iniciar às 9h02 e a gente vai operar, deixar ele rodando até 1 da tarde, até as 13 horas, e aí ele vai zerar a posição aqui na saída, né? Você vai colocar aqui também às 13. E o risco, o que você vai colocar? Objetivo de ganho diário? Não coloca nada, por quê? Como ele é scalper, ele vai fazer várias operações nesse decorrer do tempo que ele estiver ligado ali entre 9h02 e as 13 horas. Então, não coloca um objetivo de ganho aqui, você pode até testar algum parâmetro de ganho para ver se você consegue um resultado legal, mas o melhor resultado que eu obtive fazendo os testes aqui, executando o replay, executando no mercado, foi sem objetivo de ganho diário e com uma meta de perda aqui, aliás, um limite de perda de R$250 para essa quantidade de contratos, que são 3 contratos, né? Se você diminuir a quantidade de contratos, também você pode diminuir a quantidade de perda diária. Se você aumentar a quantidade de contratos, você também tem que aumentar a quantidade de perda diária aqui. Então, são esses parâmetros configuráveis que você deve seguir para configurar o seu robozinho. E agora a gente vai colocar ele para executar. Então aqui, ó, já está executando. Eu vou dar play aqui no replay. Vou aumentar a velocidade aqui. Vou deixar aqui no 5x por enquanto. O mercado começar a rodar e a gente vê ele iniciar a sua execução aqui. Ele ainda não vai iniciar, ó, ainda é 9.1, ó, tá vendo aqui, ó, ainda é 9.1, a partir de 9.2, se der alguma condição de compra ou de venda, ele vai entrar na operação. Então, vamos lá? Bora aguardar aqui e ver como que ele vai se comportar. Ó, já tá pintando um candle verde aqui, ó, já posicionou uma ordem de compra, ele não entra no fechamento, ele posiciona a ordem 20 pontos abaixo do fechamento para poder fazer a sua entrada. Ó, o primeiro ganho já foi executado, R$56 aqui, já posicionou uma nova ordem. Opa, levou um stop aqui, beleza, normal. O stop dele é 150 pontos, você pode estar olhando aqui, ó, já ficou negativo, né, um risco retorno negativo. É um robô de scalper. Scalper geralmente ele dá um risco retorno desfavorável, um risco retorno negativo. Mas a taxa de acerto dele tem se mostrado muito alta, além de que o objetivo de ganho dele, você vai observar no decorrer das operações que ele abrir aqui, nas operações que ele executar, você vai observar que ele vai se ajustando ao range que o mercado está trabalhando, ele vai se ajustando de acordo com o que o mercado vai se movimentando. Então, você vai ver que às vezes ele vai dar um gain maior e às vezes ele dá um gain menor. Acelerar mais um pouquinho aqui, para a gente aguardar a próxima entrada.
Quando eu der a próxima entrada, aí a gente coloca novamente, reduz um pouco a velocidade para ficar melhor o acompanhamento. Ó, vou reduzir, ó, já deu a próxima entrada aqui, agora ele entrou na venda. Eu vou deixar aqui uns 5x pra gente acompanhar. Tá vendo? Se ele já executar isso daí, ele já recupera e fica um pouquinho positivo. Ó, deixa eu dar um pause aqui. Vocês viram que ele recalculou? O stop continua, 150 pontos, o stop não muda, o stop é fixo. Mas vocês viram que quando ele entrou na posição, o stop estava mais ou menos aqui nessa região, mais ou menos aqui, um pouquinho abaixo da faixa de preço ali do ponto de cobertura, que ainda estava negativo, e se ele executasse a ordem, ele ia ficar um pouquinho positivo. Se deslocou e conforme o candle fechou, ele recalculou a posição de saída para essa região aqui, ó. E olha como que ele aumentou, para 215 pontos. Aqui, aonde ele estava calculando mais ou menos, vamos ver quantos pontos aqui, ó, mais ou menos 74 pontos. Agora ele já está calculando 215 pontos. Então, ele vai se ajustando no decorrer do mercado. De acordo com os candles vão se movimentando, de acordo com o range que o mercado está trabalhando, com a amplitude do mercado, ele vai se ajustando, ele vai fazer o ajuste da posição de saída. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos ver se ele vai pegar esse gain. E vamos ver se ele vai reajustar aqui também a posição. Ela reajustou de novo, já foi para 200 pontos, estava 210. Ó, reajustou mais um pouquinho. Ó, observem que ele continua recalculando, ó. Continua recalculando e reajustando a posição de saída. Ó, recalculou de novo, continua recalculando. A gente percebe que é uma região de muita absorção aqui, o preço está bem agarrado aqui. Você deve estar se perguntando por que então eu já não saí da posição. Porque o robô ele obedece o que está dentro do código dele. Aí, ó, pegou o nosso take aqui, pegou o nosso alvo e vamos ver, já colocou uma nova ordem. Lembrando, pessoal, também que esse robô está em fase de teste. Ó, deixa eu dar um pause rapidinho aqui, ó. Você deve estar se perguntando aí, por que ele não entrou aqui, ó, nessa queda de 370, 380 pontos mais ou menos, ele foi entrar aqui embaixo, ele vai entrar fazendo scalp a favor da tendência. Aqui não seria uma tendência? Poderia ser uma tendência, talvez ele seja uma tendência, e se a gente olhar aqui, ele está numa micro tendência aqui no fractal menor, mas se a gente olhar no fractal maior, pode ser que não seja uma tendência. E também, de acordo com os indicadores que está codificado no código dele, ele não está considerando isso aqui ainda uma tendência. Ele necessita de uma confluência de alguns fatores para que ele considere que o mercado e a movimentação e que esse movimento está numa tendência. Então aqui foi a identificação, tanto que o mercado ainda está descendo e ele já pegou aqui o primeiro take, recuperando ali o que estava perdido, está no segundo aqui, vamos ver se vai pegar. Se não pegar, ele vai levar o stop e vai continuar e vai aguardar a próxima entrada. E de novo, lembrando, ele está ainda em fase de teste, a gente pode readaptar, reconfigurar os indicadores para que eles encontrem uma confluência melhor, para que ele também tente pegar essa pernada mais do início, visto que aqui ele já deu mostrou que ele iria virar para venda de acordo com o que está nos indicadores, né? Então a gente também pode reconfigurar isso daqui, ou pode ver alguns parâmetros para poder reconfigurar isso daqui, para que ele não fique exposto, aguardando, mas como ele está ainda na tendência de venda e os indicadores estão mostrando a força na venda, ele vai segurar a posição confiando que o mercado vai ir no alvo, vai recalcular de acordo com o que o mercado se movimentar. Então vamos continuar aqui, vamos ver o desenrolar desse trade. Ó, pegou mais um alvo, vamos ver se vai pegar esse daí. Opa, pegou mais um. Ó, a gente já tem um resultado que é 271,50 e agora seriam ainda, ó, 9h27 da manhã. Vamos ver como que ele vai se comportar aí. Ó, mais uma entrada. O alvo está lá de 220 pontos, recalculou para 215. Opa, mais um alvo atingido, ó, já temos 399,60. Pegou um alvo, aliás, pegou mais uma operação. Opa, mais um, olha, a gente já tem aqui, ó, 527 já positivo. Isso daqui às 9h35 da manhã. Isso já é mais do que meta para muita gente, mas você deve estar se perguntando e talvez você está até falando, mas está numa tendência, o mercado está em uma tendência. É claro, o robô ele vai entrar nas operações somente em tendência, quando ele identificar uma tendência, seja no fractal micro ou no fractal macro, em confluência, claro, com o fractal micro principalmente e em confluência com os indicadores que estão descritos no código do robô.
Em dias laterais, ele nem vai operar, ou ele vai fazer pouquíssimas operações. Se a lateralização for um range muito grande, ele vai entrar de acordo com a tendência no 30 segundos. Agora, se no 30 segundos também for uma confluência de lateralização com fractal menor, ele nem vai entrar. Mas às 9h30, 9h35 da manhã, com aquele resultado que já estava antes aqui, de mais de R$500, que é meta para muita gente, já dava para poder parar as operações aqui. Mas, como eu falei, né, a gente vai sem meta. A gente vai operar sem meta e só com stop do dia. Se ele devolver, a gente vai ficar sabendo também qual que é o desempenho dele. Ó, pegou um stop aqui, entrou numa compra, já saiu dela. Agora ele está entendendo aqui, ó, que o mercado está lateral. Então vamos ver se ele vai entrar em tendência de novo, seja de compra ou tendência de venda, para ele retomar as operações. Ó, tentando abrir mais uma operação de compra, abriu. Vocês viram que agora o gain estava bem pequenininho? A posição de saída estava bem pequena, porque ele recalculou, ele estava saindo de uma consolidação, então ele ainda estava entendendo que o range estava pequeno. Então o cálculo da saída foi bem pequeno também. E veja que agora a saída da posição, ó, o cálculo da saída da posição já está maior. Estava 200, agora recalculou para 190. Agora eu vou deixar ele trabalhando até no final do vídeo, que vai ser até às 13 horas aqui, e vamos ver qual que vai ser o resultado que ele vai atingir aqui. Vamos ver se ele vai devolver, se ele vai fechar negativo, ou se ele vai continuar mantendo o lucro que ele já conquistou. Bom, pessoal, estamos chegando aqui no final do replay. Ele vai parar de executar aqui às 13 horas. Então aqui, ó, ele já não abre operação nenhuma mais. Eu vou até deixar pausado aqui. Pronto, está pausado. E observem aqui, ó, resultado do dia, R$634,80. Um resultado muito bom. A gente viu aqui que foi um dia muito bom de tendência, um dia bastante tendencioso, né? Apesar de aqui um pouco, ó, alguns momentos aqui, ó, de lateralização. Aqui para trás também, ó, foi considerado lateralização no fractal maior, né, com confluência aqui no fractal menor. E aí ele não entrou, mas aqui, ó, desde o início do dia que ele pegou uma boa pernada nessa queda aqui, e agora aqui também, nesse momento aqui, ó, ele pegou essa pernada todinha aqui praticamente, fazendo várias operações ali, e encerrou aqui com esse stop. Mas no final ele saiu lucrativo. Vou abrir o relatório de performance dele aqui, desse dia aqui. Ó, o que a gente tem aqui nesse relatório de performance? A gente tem o total de operações que foram realizadas, 28 operações, percentual de acerto, 67,86%. Aqui tem o lucro bruto, o prejuízo bruto e o resultado líquido. Aqui seria o resultado total bruto e aqui o resultado líquido de 634,88. E aqui são os custos das operações. Já está incluso, aqui já está sendo descontado, né? Porque aqui seriam 744 menos 109,20, que está dando 634,80. Então os custos já estão inseridos aqui nas operações, para a gente ter um backtest mais confiável aqui no nosso replay também. Então vamos ver o que mais aqui, ó. A curva, vamos dar uma analisada aqui na curva de performance também. Veja bem, ó, a curva é sempre ascendente, ó. A gente tem aqui, ó, ele ficou um pouquinho negativo aqui, ó, R$30 negativo no dia, e então ele faz esse pico aqui, ó, de mais ou menos 600, né, descontando ali as taxas, foi 500 e alguma coisa. Aqui, ó, aí a gente tem essa queda aqui, cai para uns 285 e chega aí uns mais ou menos 200, 220, descontando as taxas, sobe de novo, volta um pouquinho, e aqui ele sobe até finalizar o dia com o resultado que nós vimos aqui. Então tá uma curva de performance bem interessante. Para muita gente já poderia parar aqui, como eu falei, às 9h30, 9h35 da manhã, com mais de R$500 de lucro.
ou até mesmo aqui, nessa próxima arrancada que ele deu aqui, que também daria mais de R$500, mas quem quer arriscar, como eu falei, a gente tem um stop diário, que é R$250, e você pode lucrar muito mais do que isso. Você pode lucrar 250, você pode lucrar 500, que é 2 para 1, você pode lucrar muito mais. Teve momentos aqui que ele ficou, nesse pico aqui, ó, ele tava com mais de R$700 de lucro, então ele levou alguns stops aqui ainda, 1 ou 2 stops aqui e reduziu um pouco a posição, mas ainda assim um resultado muito lucrativo. Então se a gente vem aqui para o resumo, olha só, isso aqui é muito interessante, ó, o fator de lucro, 1,92, quase 2 para 1, e olha o valor máximo de drawdown que ele teve aqui, R$267, isso aqui é importantíssimo. A sequência de operações vencedoras, a sequência de operações perdedoras, o stop sempre vai ser nesse valor aqui de R$90, que é um stop fixo de R$150, né, com 3 contratos. E aqui vai ter as operações, a maior operação vencedora foi R$144. Vocês viram que ele vai se ajustando ali, né, de acordo com o que o mercado vai se desenvolvendo, ele vai recalculando o ganho e os custos. E aqui a quantidade total de operações, como a gente já viu ali, 28 operações, 19 foram perdedoras, aliás, 19 vencedoras e 9 operações perdedoras, mostrando pra gente, trazendo um resultado muito bom, um resultado excelente aqui, de 634,80. Então, eu vou mostrar para vocês aqui ainda o backtest. Deixa eu fechar esse daqui. E aqui a gente tem o backtest. Nesse mês de junho, até o momento, a gente tem um resultado de 2.916 positivo, já descontando as taxas. Já está sendo descontado aqui os custos, de R$888. O fator de lucro aqui no mês de 1,45. A gente tem aqui, ó, a maior sequência perdedora, 5 operações, e a maior sequência vencedora. A gente tem aqui a maior operação vencedora, e como vocês já viram, o stop é sempre no mesmo valor aqui, não vai mudar, é sempre fixo. E a gente tem aqui, ó, um drawdown aqui no valor de 969. Então o que a gente mais pode observar aqui também? A curva de patrimônio do mês. Ó, curva sempre ascendente também. A gente tem, deixa eu dar uma puxadinha aqui. A gente tem aqui o gráfico de operações. Esse gráfico aqui, as operações estão realizadas, tanto os ganhos quanto as perdas. A gente tem aqui as operações realizadas. E aqui, ó, a gente vê, ó, que ele se mostra positivo desde o início, ó, desde o dia 2 aqui, ó, 9/2 da manhã, ele já abriu a primeira posição. E aí, depois levou o stop e aí ele continua. Olha a sequência vencedora aqui, que coisa linda. Aí depois aqui, stop, gain, stop, gain. E a gente vai observando aqui, ó, por mais que ele ficou negativo em alguns momentos aqui, provavelmente algum desses dias aqui bateu o stop do dia, o que a gente tem que observar é que ele está fazendo uma curva ascendente. Isso daqui vai acontecer, ó, com qualquer robô, com qualquer operacional, seja na mão, seja no automático, isso vai acontecer. O que tem que continuar é isso aqui, ó, crescendo esse saldo, como a gente está vendo aqui, ó, saldo crescente, e principalmente aqui, ó, na curva de performance gráfica, isso aqui, ó, ele caiu um pouco, mas ó, continua crescendo. Aí aqui ele cai um pouco, mas ele tem que retomar essa curva sempre ascendente para que ele se mostre lucrativo. Então isso daqui está muito bom, o fator de lucro, as operações, aqui já descontando todas as taxas para que fique mais fiel esse backtest. E se a gente puxar um período um pouquinho maior aqui, eu consegui puxar um período aqui do dia desde de maio, que foi até onde me permitiu puxar, né, porque é um gráfico muito pequeno, de 30 segundos, ele não me permitiu puxar um backtest maior do que esse. Eu consegui puxar, se eu não me engano, aqui do dia 5 para frente, que eu já tinha feito esse teste antes. E aqui, ó, do dia 5 de maio até o momento, ele tá acumulando esse saldo aqui de 4.089. Então a gente tem esse resultado, 4.089, um fator de lucro de 1,32, já descontando as taxas. Aqui a gente tem a maior operação vencedora, a perdedora vai ser sempre fixa, a sequência de ganhos, a sequência de perda. E a gente tem isso daqui, um drawdown pequeno, até R$1.000 de drawdown aqui não é tão grande, assim, não é um valor muito alto. E olha só a curva de performance, como eu falei. Por mais que tenha esse pequeno declínio aqui no início, e também nem é tão grande assim, R$120
negativo, a gente vê, ó, ele faz aqui, ó, um pico de 855, volta praticamente no 0 a 0 aqui, mas ele continua subindo e a gente tem aqui, ó, alguns dias que ele ficou patinando aqui, então aí ele engata. E aí você deve estar falando, mas aqui esse dia, ó, do dia 7 até o dia 21, é um período muito grande para ele ficar parado. Gente, às vezes o mercado vai estar consolidado e o robô não vai se desenvolver. E até mesmo no nosso operacional, se a gente faz de forma manual, isso pode acontecer. Pode ter dias que no nosso operacional manual não vai dar entrada e a gente não precisa ficar caçando entrada para levar stop ou para colocar o nosso capital em risco. O robô é a mesma coisa. Se ele não entrar, ok, é porque não deu o condicional para ele entrar no operacional que está descrito no código para ele fazer as operações. E se ele entrou também e tomou stop, faz parte. Todo robô vai levar stop, não tem nenhum que vai acertar 100%. O que importa é manter essa curva sempre ascendente. Então, a gente volta aqui, a gente pode voltar aqui também nas operações, a gente vê as operações, né? Por mais que ele leve os stops, ele se mantém positivo, fazendo com que essa curva seja ascendente. Então, a gente tem um resultado muito bom aqui desse período de mais de um mês, quase 2 meses, e aqui ó, os mesmos parâmetros, ó, quantidade máxima de contratos, são 3, né, contratos por ordem, a partir de 9, 2 da manhã, operando até 1 da tarde, e o limite de perda diária aqui de R$250. A gente pode fazer outros testes aí, se você quiser testar esse robô, você pode estar fazendo outros testes, mas até o momento esse daí, com esse limite de perda e sem um limite de ganho, foi o que se saiu melhor até o momento. E, como eu disse, ele ainda está em fase de teste, ainda pode ser melhorado. Se você é programador, se você entende de NTSL, da linguagem de programação da Nelogica, se você quiser também melhorar esse código, ver como que ele funciona, tiver algumas ideias para melhorar, é só entrar em contato com a gente no link que está na descrição aqui, chama a gente lá e pergunta como que você faz para obter esse código aqui, que a gente vai te passar todas as informações e de repente você consegue melhorar ele e aí colocar do seu jeito, colocar para operar, de repente dá para fazer um gradiente linear, que eu já observei que dá para fazer um gradiente linear aqui. Então essa é a primeira versão aqui, a gente ainda vai melhorar esse código, vai melhorar as entradas, vai melhorar os scalpers e também veio a possibilidade de estar criando uma versão com esse operacional aqui, mas para inserir um gradiente linear, que eu já vi que nessas consolidações aqui, ó, dá para a gente aproveitar muito esses movimentos aqui e a gente melhorar o nosso preço de entrada, nosso preço de posição aqui com gradiente linear. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser fazer um teste também, mesmo que você não seja programador, entra em contato com a gente no link da descrição aqui, faz a sua solicitação lá de um período de teste para você testar esse robozinho aqui. E se você gostar, depois você entra em contato com a gente e vê como que você faz para poder estar adquirindo ele de forma permanente. E também não deixe de compartilhar esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa automação, dê um joinha aqui, clica no like, clica no botão curtir aqui, comenta, compartilhe esse vídeo para que o nosso canal possa crescer e que a gente possa atingir um maior número de espectadores aí que estão em busca desse conteúdo também e desse tipo de automação que seja confiável, que tenha um resultado com uma curva de performance positiva. Então não deixa de compartilhar, não deixa de clicar no like aqui, porque assim o YouTube entende que esse vídeo pode ser relevante para mais pessoas também. Então eu espero que vocês tenham gostado. Nós nos vemos no próximo vídeo.